Na primeira sessão de julgamento, no dia 5 de março de 2008, o ministro Carlos Aires Brito, relator do processo, votou a favor da liberação das pesquisas e argumentou que o embrião usado nos estudos jamais se tornará uma pessoa. É um embrião que não saiu de nenhuma mulher. O que saiu do corpo da mulher foi um singelo óvulo, desfecundado até então. Não saiu de nenhum homem. O que saiu do homem foi um jato, um jorro de espermatozoides. Esse embrião in vitro, ele jamais entrará nos termos da lei, jamais entrará no corpo de uma mulher, nem saiu do corpo, nem vai entrar. Não há nidação, não há gravidez, não há maternidade no sentido que eu expus, não há cérebro. É isso que está causando perplexidade aos juristas de uma maneira geral. É que nós estamos lidando com a realidade absolutamente insimilar. É um embrião, não é, que não corresponde jamais ao conceito de nascituro. Não há nascituro, muito menos alma. É de se supor que a alma venha ao mundo para cumprir uma função e ela é inteligente o suficiente para não ficar confinada num vidrinho, não é, sob a forma de embrião. Daí não se pode derivar, extrair o raciocínio de que embrião é pessoa humana. Ele é um bem a proteger juridicamente, é um interesse juridicamente protegido. Mas, à luz da Constituição, não é uma pessoa. Nossa, me chamou a atenção que eu fiquei engasgada em vários parágrafos ali da relatoria dele e eu achei que seria uma coisa pesada, chata, e muito me impressionou, porque ele conseguiu tornar um parecer tão jurídico, poético. Acho que ele fez uma definição muito contundente, muito realista e romântica ao mesmo tempo sobre o que é a vida. Esse foi o voto dele. Ele deu um voto pela vida. Às vezes você vê, puxa, uma criança, entendeu, que está lá com o corpo todo paralisado, em evolução a paralisia, com o intelecto totalmente mantido, uma criança super inteligente que ela própria sabe que aquela pesquisa pode ser uma esperança dela chegar na adolescência. Acho que doença degenerativa que me emociona. Penso que os cadeirantes que estavam lá, muitos deles estavam muito iludidos, eles estavam achando que havia uma cura próxima, que só dependia de que se liberasse as pesquisas para que eles pudessem ser tratados. Tanto que houve pessoas que ligaram, no dia seguinte nos hospitais já tinha gente querendo o tratamento, né? E eu sei de pessoas que entraram em depressão profunda, quando perceberam que aquilo que tinha sido liberado no julgamento não trazia, de fato, nada, né, de imediato para eles, que talvez dali a 5, dali a 10, dali a 15 anos houvesse alguma luz no horizonte. No primeiro dia de julgamento, a então presidente do Supremo, ministra Ellen Grace, resolveu antecipar o voto. A Casa não foi chamada a decidir sobre a correção ou superioridade de uma corrente científica ou tecnológica sobre as demais. Nós não somos, volto a frisar, já disse isso em outra ocasião, não somos uma academia de ciências. O que nos cabe fazer, e esta é a província que a Constituição nos atribuiu, é contrastar o artigo 5º da Lei 11.105 com os princípios e normas da Constituição Federal. Com todas as vênias à Procuradoria-Geral e aqueles ilustres juristas que secundam a sua posição, eu não constato vício de inconstitucionalidade na referida norma. Nem se lhe pode opor, segundo entendo, a garantia da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º, nem a garantia de inviolabilidade da vida, pois, segundo acredito, o pré-embrião não acolhido no seu ninho natural de desenvolvimento, o útero, não se classifica como pessoa. A ordem jurídica nacional atribui a qualificação de pessoa ao nascido com vida. Por outro lado, o pré-embrião também
ou ao menos aqueles de que aqui tratamos, ou seja, esses inviáveis e destinados ao descarte, este pré-embrião também não se enquadra na condição de nascituro, pois a este a própria denominação o esclarece bem, se pressupõe a possibilidade, a probabilidade de vir a nascer. Acontece com esses embriões inviáveis ou destinados ao descarte. Não há determinismo ou definitividade no sofrimento do ser humano. Nem se há de admitir o sofrer pelo sofrer, uma vez que o homem existe para ser feliz. Tudo que tolhe, limita, dificulta ou impede este estágio de realização humana pode conduzir à indignidade da pessoa. Paralelamente, o que alarga as humanas condições tende a ser benéfico à dignidade. Por isso, o direito do homem, com a indisponibilidade que o caracteriza, com a integridade que a assegura, com a liberdade que a humaniza, com a responsabilidade que a possibilita. Enfim, a dignidade humana não pode ser elemento de mínima concessão. Cabe ao direito assegurar que assim se cumpra, mas essa garantia não se restringe a uma competência estatal, a que se converter em compromisso social. Na medida em que a ciência deixou de ser fechada e estática e passou a ser aberta e dinâmica, e a atuar não apenas para sarar os homens, mas para transformá-los, ou até mesmo permitir a sua vida e a sua morte em formatos forjados em laboratórios, a ciência passou a constituir um fator de determinação social, até mesmo de organização político-social, pelo que passou a ser, paralelo e necessariamente, objeto de cuidados jurídicos. Enquanto um embrião destruído não cria qualquer valor positivo, um embrião que não possa mais ser salvo e que seja sacrificado para fins de pesquisa pode contribuir consideravelmente para a futura cura de doenças graves. Quem renuncia a esta possibilidade não serve à vida, mas a lesiona. A legislação constitucional posta sobre o tema, ao qual os críticos não regateiam os atributos de prudência e moderação, cerca de eficientes e compreensíveis cuidados o manejo desse nobre material genético, aliás, em reverente e linear submissão às exigências constitucionais. Veda-lhe a comercialização, proíbe a produção intencional de embriões para pesquisas, obriga as instituições de serviço de saúde a obter a autorização dos respectivos comitês de ética e pesquisa, tipifica como crime e punir com detenção de 1 a 3 anos de multa o uso de embriões em desacordo com o disposto no artigo 5º, pune com penas de reclusão ainda mais acêduas a engenharia genética em material genético em embrião humano, 25, bem como a clonagem humana, no artigo 26. E a racionalidade da lei inspira-se também em outros valores de estatura constitucional, em particular, o amplo direito à vida com dignidade daqueles cuja saúde, sobretudo física, depende de tratamentos que possam, eventualmente, resultar das pesquisas com célula-tronco embrionárias. A proibição do cur da pesquisa, no presente caso, significa fechar os olhos para o desenvolvimento científico e para os eventuais benefícios que dele podem advir, bem como significa dar uma resposta ética unilateral para uma problemática que envolve tantas questões éticas e tão diversas áreas do saber e da sociedade. Essa Corte, em seu papel de guardiã da Constituição Federal e dos direitos e garantias fundamentais, tem o dever de proteger a democracia, a liberdade de crença religiosa e a liberdade de investigação científica. A meu sentir, pedindo vênia aos que pensam de maneira diferente, creio que a permissão para a pesquisa científica, tal como disposta na lei ora atacada, não padece de inconstitucionalidade. Assim, senhor presidente, ante o exposto, eu acompanho o brilhante voto do relator, ministro Carlos Aires de Brito, e julgo total improcedente a ação direta. Veja no próximo bloco as defesas, os debates no plenário. Entenda por que a Corte decidiu que o artigo 5º da Constituição Federal, que garante o direito à vida, não foi violado.